Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Uma pesquisa da Embrapa Agrosilvo e Pastoril mostra que as lavouras podem manter produtividade mesmo com as árvores crescidas em sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Sobre esse assunto, eu converso com Ciro Magalhães, engenheiro agrícola e pesquisador da Embrapa. Boa tarde, Ciro. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando mais uma vez sobre sistemas ILPF. Temos muitas informações importantes para o produtor rural. É um prazer tê-lo aqui no programa. Ô Ciro, explica pra gente como foi essa avaliação no campo experimental. Bom, nesse experimento nós temos 10 sistemas de produção em avaliação, em uma área de 72 hectares. É um grande experimento. E já estamos na 10ª safra, com a colheita da soja prevista para a próxima semana. São sistemas de produção de eucalipto, de soja, de milho e de pastagem, tanto de forma isolada como em integração, com 2 ou 3 componentes na mesma área, em consórcio ou rotacionado. No caso de sistemas integrados com árvores, que são 5 ao todo, foram implantados na configuração de renques triplos. Desculpa que tem um celular tocando aqui, só um minutinho. Tranquilo. Bom, então no caso dos sistemas integrados com árvores, que foram 5, todos eles iniciaram na configuração de renques triplos de eucalipto, espaçados de 30 metros, com 270 árvores por hectare. E após o 5º ano, demos início às intervenções nessas árvores com o objetivo de verificar o efeito sobre a produtividade de grãos nesses sistemas. Essas intervenções foram 2 tipos de desbaste, então um desbaste seletivo e um desbaste sistemático, além também de uma desrama em diferentes alturas. O desbaste seletivo, só para o pessoal entender, ele não muda a configuração do sistema. Ocorre apenas uma redução do número de árvores na área. Na maioria das vezes são retiradas as árvores mais finas, árvores tortas ou bifurcadas, que não terão valor agregado lá no final do ciclo de crescimento. Então, no nosso experimento, retiramos metade das árvores sem mudar a configuração, então desbaste seletivo. No caso do desbaste sistemático, a gente retirou as 2 linhas externas, eram linhas triplas, retiramos as 2 linhas, passamos para renques simples. Então, existe essa mudança de configuração. Saem 66% das árvores nesse tipo de desbaste sistemático. Entendi. Ô Ciro, a Embrapa realizou pesquisas com a soja e o milho. Quais os resultados em produtividade desses grãos? Então, todos os anos cultivamos soja na primeira safra, que vai de outubro a fevereiro normalmente, e milho mais braquiária, consórcio, na segunda safra, fevereiro a junho. Nos primeiros anos, a produtividade de grãos nos sistemas ILPF foi similar aos sistemas de monocultivo e também no sistema lavoura-pecuária. Mas a partir do 3º ano, a produtividade de milho na ILPF já começou a ficar prejudicada, e para a soja, essa redução significativa começou a ocorrer a partir do 4º ano. E após as intervenções realizadas após o 5º ano, observamos recuperação da produtividade de soja e de milho após o desbaste sistemático, aquele que muda a configuração do sistema. Então, 2 anos de produtividades em níveis similares para a soja e 1 ano para o milho. Já após o desbaste seletivo, não observamos essa recuperação. Continuamos a perder produtividade com o decorrer do tempo. Agora a gente vai falar sobre a incidência solar. A cultura do milho se mostrou mais sensível aos efeitos do sombreamento do que a soja. Qual a explicação desse resultado, Ciro? Então, como eu falei, basicamente a diferença ocorre em função da época do ano em que são cultivados tanto a soja quanto o milho. Na safra da soja, a gente está no finalzinho da primavera e início de verão, quase não há sombreamento nos entre-renques, em função da inclinação solar. E no caso do milho, que a gente já pega ali o finalzinho do verão e todo o outono, temos uma maior inclinação e isso faz com que as árvores projetem sombra em distâncias maiores no entre-renque, que é onde o milho está sendo cultivado. E além disso, o milho tem uma eficiência maior no uso da luz para converter essa energia em biomassa,
mas isso também o torna mais sensível ao sombreamento. Só para citar um dado bem interessante, em alguns locais do entrerrenque, no mês de abril, que é quando o milho está pendoando, ele está no máximo ali da sua produção fotossintética, chegamos a ter reduções de até 70% na radiação solar em alguns pontos do sistema. E isso, claro, impacta muito na produtividade do milho. Verdade. A pesquisa traz um dado interessante, né? O pisoteio na pastagem não reduziu a produtividade da lavoura. Quais os critérios que a pesquisa utilizou para chegar neste resultado, Ciro? Bom, em alguns sistemas a gente faz a rotação da lavoura com a pecuária de 2 em 2 anos. E após 2 anos de pastejo contínuo, com taxa variável em função da altura do capim, quando a gente retornou com a lavoura, a produção de grãos foi tão boa nessas áreas quanto no sistema sem pastejo. Fizemos avaliações de atributos físicos do solo, que mostraram somente pequenas alterações que não foram suficientes para prejudicar o cultivo de grãos nem causar degradação do solo. Ressaltando que isso ocorreu provavelmente em função desse controle da intensidade do pastejo pelo monitoramento da altura do capim. Isso é muito importante. Um outro sistema ILP, que verificamos ótimos resultados também, foi quando fizemos a soja na safra e na sequência semeamos o capim, que é o chamado boi safrinha. Os animais entraram no sistema no início de abril e ficaram até o mês de setembro, sempre controlando o pastejo também pela altura do capim. Verificamos melhorias na estrutura do solo, como aumento da porosidade, diminuição da resistência à penetração, nessas áreas com esse pastejo intensivo, graças ao sistema radicular da braquiária. Sem deixar de citar também a excelente capacidade de suporte da pastagem durante a época seca do ano. Então, um pasto de primeiro ano, vindo após a soja, ele consegue suportar uma capacidade maior de suportar o pastejo dos animais, mesmo durante a época seca. Ô Ciro, quais os resultados desta pesquisa podem contribuir para as futuras pesquisas? Bom, essa pesquisa tem grande relevância para toda a agropecuária nacional, né? Já que está permitindo obter informações importantes para continuarmos avançando na adoção de sistemas de produção sustentáveis, de forma a aumentar a nossa produção de alimentos, sem que haja uma pressão extra por abertura de novas áreas. Porém, precisamos avançar bastante no conhecimento em relação a inúmeras interações que ocorrem nesse sistema, são sistemas bem complexos, e existem algumas lacunas que precisamos ter um detalhamento maior para conseguir entender o que está acontecendo ali e como podemos propor medidas de forma a maximizar os ganhos de todos os componentes. E para isso, a pesquisa precisa de recursos, tanto financeiros quanto humanos. Sem isso, não iremos conseguir avançar como gostaríamos. Então, é muito importante ter esse apoio financeiro e também ter gente trabalhando em cima dessas áreas. São estudos bem complexos, multidisciplinares, muito importante esse apoio. Ô Ciro, fazendas que adotam este sistema de produção normalmente são de grande porte e precisam de um alto investimento. E qual a realidade para o pequeno e médio pecuarista? Então, na verdade, esses sistemas eles se adaptam a qualquer tamanho de propriedade. É claro que precisa de ter um investimento maior para a implantação das árvores, uma correção de solo bem feita para depois vai ficar um bom tempo sem estar mexendo no solo, e também capacitação. É importante os produtores terem uma assistência técnica capacitada ou eles mesmos se capacitarem, porque, como eu falei, são sistemas bem complexos e um sistema implantado sem um planejamento bem feito, ele vai causar uma frustração no produtor, não vai ter aquele retorno que ele gostaria. Então, é importante ter um planejamento bem feito, com base em conhecimento técnico, conhecimento de mercado, ter mercado para absorver todos aqueles produtos que ele vai passar a produzir. Ele não tinha o costume de estar produzindo madeira, por exemplo, ele tem que saber se aquele mercado local e regional vai conseguir absorver essa produção em preços competitivos, lógico. Então, tudo isso é muito importante. Ô Ciro, qual que é o balanço que você faz em relação às pesquisas que são feitas atualmente? Bom, a gente tem pesquisas com sistemas integrados em diversas unidades da Embrapa, nos mais
diversos biomas, né, em todos os biomas do Brasil, desde o sul até lá em Roraima. Então, assim, a Embrapa tem essa rede de pesquisa muito já consolidada e são resultados para o semiárido também, para a Mata Atlântica, são sistemas que se adaptam a qualquer condição, desde que, bem, igual eu falei, bem planejado, as espécies corretas, né, o mercado próximo a essas áreas ser capaz de absorver esses produtos. Então, a gente tem resultados de pesquisa de norte a sul, de leste a oeste. Para quem tiver mais interesse, acessa lá embrapa.br/agrosilvipastoril, vai em publicações ou em biblioteca. A gente tem muita informação lá disponível de forma gratuita e pode ajudar muito os produtores a tomarem a melhor decisão. Ô Ciro, quais os principais desafios que ainda precisam ser vencidos em relação às pesquisas? Bom, no nosso caso aqui, a gente iniciamos há um ano, mais ou menos, um estudo bem detalhado sobre a dinâmica da competição por água nesses sistemas. A gente sabe que existe essa competição, a gente quer entender até onde ela vai, né? A qual distância das árvores existe essa competição, como isso prejudica a lavoura, equipamento instalado com sensores automáticos. Então, são pesquisas bem minuciosas, seguindo todos os critérios, protocolos estatísticos, para a gente depois ter o resultado de forma confiável e poder recomendar as melhores opções, práticas de manejo para maximizar os ganhos. Ô Ciro, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer falar com você. Obrigado a vocês, fico sempre à disposição. Um abraço para todos. Um grande abraço. Agora vai um recadinho, na semana que vem o Tatersal será especial. Vamos falar do terceiro shopping cimental brasileiro. Animais selecionados, touros, matrizes e animais meio sangue. Eu espero você. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana e até segunda. Até lá, tchau!